Agora nós vamos falar sobre medidas de controle. Tá? Até agora nós falamos de impactos e quantificação desses impactos em termos de inundação. Agora nós vamos falar de medidas de controle das inundações. Os objetivos das medidas de controle são de evitar prejuízos, aumentar a resiliência e reduzir a vulnerabilidade social e econômica. Então, as medidas do Estado podem ter, para atender, são de dois tipos, não estruturais e estruturais. Como sempre, grande parte dos problemas é estruturais e não estruturais. Não estruturais, o homem convive com a inundação. São medidas preventivas de redução de impactos e de aumento da resiliência a inundações. Principais são o zoneamento de inundação, a previsão de vazão, o seguro de inundação, proteção individual, entre outros. Tá? Histórico de gestão de inundação. Em 1936, nos Estados Unidos, foi aprovada uma lei em nível federal que identificava a natureza pública dos programas de redução de enchentes e a implantação de medidas físicas ou estruturais como um meio de reduzir esses danos. Em 66, o governo reconheceu que as medidas anteriores não eram adequadas e deu ênfase a medidas não estruturais, que me permitiu a população conviver com a cheia. Ou seja, eles viram que eles não tinham capacidade de continuar pagando a conta, de proteger sempre a inundação. Em 73, foi aprovada uma lei sobre proteção contra desastres de enchentes, dando ênfase a medidas não estruturais, encorajando e exigindo o seguro para enchentes e regulamentação do uso da terra e proteção das novas construções para enchentes de 100 anos de tempo de retorno. Então, mostra a evolução que aconteceu num país como os Estados Unidos e como, em geral, aconteceu na Europa também algo parecido, com políticas um pouco diferentes. O seguro de inundação, por exemplo, que é a base da gestão de inundação americana, é possível num país do tamanho dos Estados Unidos. Na Inglaterra já é diferente. O seguro é de outra forma. Tem seguro também, mas o seguro é obrigatório para todos. Nos Estados Unidos só paga quem está na área de inundação e é avaliado o seu risco de inundação. Portanto, ele paga o prêmio associado ao risco que ele está envolvido. Mas por que da diferença? Principalmente porque, num país como os Estados Unidos, é possível fazer resseguro. Ou seja, se acontecer inundação num lugar, no outro está seco. Então, uns pagam pelo outro, como acontece num evento crítico. Agora, num país como a Inglaterra, quando há inundação, todo mundo está inundado. Então, aí o seguro quebra, né? Porque acontece tudo do mesmo jeito, tudo ao mesmo tempo. Então, a distribuição de seguro é mais limitada. Claro que ainda é possível fazer resseguro internacional, mas tem sido a política. No Brasil, seria possível fazer um resseguro nacional, porque você tem distribuição de risco. Ali está mal. Embaixo é medida estrutural e não medidas não estruturais. É não estrutural em cima e estrutural embaixo. Então, zoneamento e previsão e seguro de inundação. E ali vocês têm qual foi o prejuízo médio de inundação nos Estados Unidos. Tem dados até quase 2.000, em proporção do PIB. E embaixo, esse gráfico aqui mostra que, nas medidas adotadas de controle de inundação, quais foram os prejuízos e quais foram a redução dos prejuízos e da forma de benefícios anuais. Mostra que o programa de controle de inundação é altamente superavitário, ou seja, o meu investimento foi muito menor do que os custos, aliás, do que os prejuízos que eu consegui evitar. Então, aquele pontilhado ali, bota os benefícios acumulados, aqueles que foram acumulados por eu ter evitado
inundações. E o linha preta é os gastos para esse programa de inundação. Nas medidas estruturais, aqui não está errado, não é não estrutural, é estrutural. Somente quando o benefício de redução dos prejuízos é superior ao valor das obras. E aí o governo federal entra com 65% do dinheiro e os beneficiados locais com 35% do dinheiro. Quando não existe viabilidade, usa medidas não estruturais. Essa é a política básica de um país e tem muita semelhança com outros países da Europa. Então, como isso é determinado pelo Senado, pode ser que uma determinada obra que tenha mesmo benefício-custo, como os locais não querem pagar, pode não sair, porque eles podem não querer pagar os 35%. Isso pode acontecer. Como aconteceu em New Orleans antes do Katrina. Quer dizer, os que não quiseram fazer proteção para furacão nível 5 e aconteceu depois o desastre. Medidas estruturais são medidas extensivas, são medidas que atuam sobre a bacia hidrográfica como um todo. Aí agora nós vamos falar de medidas estruturais. Essas medidas são reflorestamento, controle e erosão do solo. Essas medidas são somente viáveis para bacias pequenas. Viáveis por quê? Porque o investimento na superfície da bacia é um investimento muito alto. Então, isso só é viável em bacias pequenas. Medidas intensivas são medidas que atuam sobre o rio, modificando as condições de escoamento para evitar inundação. São obras como diques, barragens, ampliação de seção e desvios, etc. Então, as duas principais medidas de cobertura extensiva são cobertura vegetal, controle de perda. Tem a vantagem da redução do pico e da erosão, impraticável para grandes áreas e viável para pequenas bacias. São medidas de difícil aplicação e somente para bacia muito pequena, até porque você interfere no uso do solo. E isso não é muito simples, a gestão dessa interferência. São medidas locais ao longo dos rios, diques e polders. Polder é um dique de terra. Dique alto grau de proteção de uma área específica, utilizado principalmente para flutuações pequenas de níveis, até 6 metros. Principal desvantagem, dano significativo caso falhe. Se houver população por trás do dique, o risco é muito grande de que alguém morra se você não tiver alerta. Não deve ser utilizado para desníveis altos. Normalmente utilizado para grandes rios e na planície desses grandes rios, porque a variação de nível é menor. Alteram a condutância do escoamento, que é a chamada canalização. Você pode aumentar a seção, aumentar a declividade, tem vários meios de mudar a condutância. Aumento da vazão e da velocidade do escoamento e redução do nível. Efeitos sobre um trecho de rio, transfere efeitos para jusante, pode ter alto custo. E os pequenos e médios. Para vocês terem uma ideia, aqui em Belo Horizonte, na década de 70 a 90, se gastou 25 milhões de dólares por quilômetro de canal. Professor. Por quilômetro de canal. Em São Paulo, se chegou a 50 milhões de dólares por quilômetro de canal. Diferença de rios pequenos e médios e grandes. Bom, eu diria o seguinte, quando estou falando em rio pequeno, eu estou falando aí até uns 200, 300 quilômetros quadrados. Né? Aí você tem um pouco intermediário, que vai até os médios, você vai até uns 3, 4 mil quilômetros quadrados, depois começa 10 mil quilômetros quadrados para cima, começa a ser uma bacia grande.
Agora, isso varia em função da interpretação do que você está... por exemplo, você for mexer num rio que tenha uma bacia acima de 2, 3 mil quilômetros quadrados, já começa a complicar, porque o custo fica muito alto. E aqui, por exemplo, na cidade, você tem, por exemplo, o Ribeirão do Arruda, que tem 7 metros de profundidade, tudo em concreto. E vocês viram que, não sei se ainda tem as longarinas, ou tiraram. Agora está coberto. Mas, inicialmente, dependendo do tipo do solo, por que você botava aquela longarina? Porque é uma questão estrutural. Porque se você não botar longarina, você vai ter que fazer tirante nas paredes para sustentar ela. E sem a longarina, com a longarina cai o preço em 20%. Só que a longarina, vocês vão ver que tem um problema. Que quando chega a enchente, ela faz remanso. Até nós podíamos aproveitar para passar o filme do Arruda agora. Né? Ele é mudo, não precisa de som. Né? E tem o filme é o Arruda 1 e depois o Arruda 3. Isso aí foi filmado por um cara na janela da casa dele, portanto o filme não é lá muito bom, e o cara se escondia na janela e tal. E ele ficou filmando quase 3 horas o início da chuva. Então eu vou mostrar só um pedaço do início da chuva e depois o final. Né? Quando ele inunda e depois quando ele entra na recessão, que vocês vão ver como é possível fazer onda de maré aqui em Belo Horizonte. Professor, sim. Quando você tem a oportunidade de aliar os dois tipos de controle, né, extensivo e intensivo, o que acontece? Não, nada impede que você combine soluções. Nada impede. Provavelmente, para você atuar sobre bacia hidrográfica, nós estamos falando de bacias assim de, no máximo, 50, 100 quilômetros quadrados, porque o custo é muito alto de você reflorestar uma área muito grande e modificar a cobertura. Talvez, com investimento maior, você possa aumentar isso. Então, o que pode acontecer é que você reflorestar principalmente as regiões onde tem maior declividade, onde pode gerar mais impactos e mais erosão. Né? Aí sim você estaria... Será que podemos ver o Dick? Só aproveitar, professor. Acho que ela quer falar alguma coisa. A gente não achou o filme Arrudas lá. Ele está com esse nome? Eu copiei ele. Só aproveitar Então deixamos para amanhã. Aí amanhã eu... Aproveitar o ensejo aqui. A gente perguntei para o senhor alguns casos, e são muito comuns aqui na nossa região, né, em Minas Gerais, como pelo Brasil afora, os rios que estão dentro das cidades, como os casos que eu mostrei para o senhor, que a gente tem situações em que o rio está numa calha espremidinha num determinado lugar, com toda a população ali, e outros casos que a gente tem, minha cidade lá onde eu estou morando tem esse problema, a gente já fez alguns estudos, Juiz de Fora, para fazer bacias de detenção em vários lugares. O senhor não comenta sobre isso e eu queria saber da aplicação. Não, dela. eu vou comentar, Tá, vou então chegar lá. Tá. Eu vou por etapas. Tá bom. Sem dúvida nenhuma que essas soluções nós estamos ainda no âmbito de grandes bacias. Tá? Eu vou falar agora dos reservatórios mais abaixo. Tem que fazer. Você vai ser inundado. A alteração da declividade do fundo amplia a área protegida e acelera o escoamento. Impacto negativo para jusante com aumento do potencial elusivo. Área de inundação estreita. Ou seja, você só vai mexer na declividade quando você não tem mais capacidade de mexer na seção.
Ou porque, por exemplo, tem uma ponte que obstruiu, uma solução é aprofundar por baixo da ponte para não mexer nela, né? Então, vai ter alguns cenários. O caso, por exemplo, do Rio Tietê, em São Paulo, na década de 80, houve uma concorrência pública para a canalização do Rio Tietê. Não tinha estudo alternativo, era a canalização do Rio Tietê. Então, nesse momento, quando a gente foi fazer o estudo, não tinha como fazer outra coisa senão aprofundar o leito. Porque com duas marginais do lado, você não ia tirar marginal nenhuma para fazer Então, só a solução era aprofundar o leito ou fazer diques. Mas eles não permitiram esse estudo de alternativa de diques. Tinha que canalizar. Então, aí o que se estudou foi aprofundamento do leito do Rio Tietê para receber a cheia de 50 anos de tempo de recorrência. E naquela época, em 86, custava mais de $1 bilhão. Então, vocês imaginam que com a urbanização daquela época já era um custo significativo. E era mexer em 40 quilômetros de rio. Porque quando você mexe em declividade e canalização, não adianta mexer num trecho. Se você mexer num trecho só, você transfere de um lugar para outro e continua o problema. Reservatórios. Principal vantagem, controle das cheias da jusante do reservatório, reduz o pico e distribui no tempo o volume. Principal desvantagem, devido à desapropriação das áreas, pode não funcionar por invasão. O que significa? Se você fizer um reservatório para controle de cheias, projetou bonitinho e tal, desapropriou, aí com o passar do tempo as pessoas vão invadindo e aí você não consegue fazer mais o reservatório funcionar. Então aí existe um mecanismo que eu acho mais inteligente. Ao invés de desapropriar a área do proprietário, você só faz um acordo que aquela área nunca possa ser urbanizada. E paga um aluguel, de tal forma que ele possa inundar quando ele quiser. E ao invés de comprar, você paga o direito de inundar. Negocia um preço, fala, não, agora é o seguinte, eu vou fazer um negócio contigo. Te pago um tanto por mês, para que quando vier enchente eu possa te inundar e você não me enche as paciências. É muito mais barato do que desapropriar, né? Bom, essa é uma possibilidade, eu só estou colocando. E eu acho só que os nossos setores jurídicos não estão preparados para isso. Não é um sistema muito inteligente, né? Sem som. Mas eu queria esclarecer, porque a gente trabalhou num projeto uma vez, e o projeto era de desassoreamento e dragagem de curso d'água, de rio. E também a alteração na seção, né? Porque, assim, se você está desassoreando, né, e fazendo a dragagem, por que aliar essas três ações, assim? Porque parece que quando você altera a seção do rio, você pode provocar impactos a jusante, não é isso? Sim. Então, a gente já recebeu projetos com essas três propostas, e aí eu não entendi por que as três. Se a dragagem e a limpeza não seria o suficiente. Que talvez o indivíduo quisesse aumentar a seção ainda para caber mais vazão. Só que isso aí vai gerar o quê? No trecho em que você faz isso, pode reduzir a vazão, mas só que ela vai acontecer a jusante. Além disso, você vai gerar erosão a jusante, porque se aumenta a velocidade e gera erosão. Então, como 100% das vezes que eu vejo os projetos no Brasil, ninguém dá bola para isso. E o mais surpreendente é que até pouco tempo nem avaliação ambiental se fazia de projeto de drenagem, que são os mais impactantes dentro de uma cidade. Então, sem dúvida nenhuma, é um problema. Talvez porque ninguém nunca botou nos termos de referência, mas esse, eu diria que é o maior desastre que aconteceu nas últimas décadas nas áreas urbanas,
foi a drenagem que perdura por aí, que eu brinco e falo que na última encarnação esses engenheiros eram tudo dentistas, só queriam fazer canais. Né? Porque não é possível, gente. Então é um pouco dessa tristeza que a gente vê, porque é dinheiro jogado fora. Você gasta 6 vezes mais para aumentar a inundação. Pô, precisa ser, né? Não, mas aí tem um interesse muito grande, porque se você fizer outra medida, é muito baratinha, aí baratinha não interessa. Ah, sem dúvida. Não, eu vou te contar uma história. Em 2007, eu fiz esse tipo de apresentação no Ministério das Cidades, um pouco antes do secretário levantar e falar do programa de canalização que tinha por todo o Brasil. E eu falei, tudo que eu falei, nem deram bola. Não deram a menor porta. Terminou a reunião, eu saí tão desanimado. Aí eu peguei um cara que estava saindo do Ministério, porque naquela época nem funcionário eles tinham, não tinha nem com quem conversar. Eu falei, o que a gente pode fazer? Ah, não sei. Falei, vamos fazer um curso sobre esse assunto para o Ministério Público Federal? Falou, vamos. Aí nós fizemos o curso, eu estou lá também. Então, não quer dizer que não vá resolver, que a gente não possa resolver isso, mas é um desastre. O custo é de canalização, custa 7 milhões de dólares por quilômetro quadrado de bacia. 7 milhões de dólares. Enquanto que amortecimento e solução sustentável de 1,5 milhão de dólares por quilômetro quadrado. E se você tiver espaço, menos de 500 mil por quilômetro quadrado. Tá? Então, e eu não estou falando uma coisa nova. Puxa, já fizemos muito disso aí. Fizemos um plano em Porto Alegre, numa bacia de 76 quilômetros quadrados, 76 quilômetros quadrados, com 500 mil pessoas. E chegamos a um preço final de 2 milhões de reais por quilômetro quadrado. Só com amortecimento. Tá? Tentei vender a ideia de transformar, aí vem a história, transformar todas essas áreas de amortecimento numa ação integrada, não só de drenagem, mas de resíduos sólidos, de esgoto, etc., e fazer um programa de cidade verde. Né? Transformar um problema numa oportunidade. Né? Mas eu não consegui nem chegar nas pessoas que tomam decisão. Aí todo mundo está preocupado que vai ter eleição, porque vai ter isso, agora tem um aumento do preço do ônibus. Você não consegue nem aproximar. Não, e o pior de tudo não é isso. Essa semana eu recebi um telefonema de uma das diretoras do Departamento de Águas Pluviais de Porto Alegre, que só tem 2 entidades no Brasil, que é de Porto Alegre e de Santo André, me dizendo que ela precisava que eu fosse numa reunião, porque está se discutindo na prefeitura o fechamento do departamento. Tá? Então, não é fácil. Né? Mas não desanima. Algumas coisas acontecem. Só um comentário sobre um caso desse. O mais não desanima é uma das coisas que me desanimou. Uma vez a gente recebeu um projeto da prefeitura, canalização fechada, vários quilômetros da avenida, mas aí fui questionar por que canal fechado, sem nenhum dispositivo de amortecimento. Não, a primeira versão tinha um parque aberto que tinha que fazer uma desapropriação numa vila com canal, ao invés de ser concreto fechado em gabião, mas a Caixa não aceitou porque tem que fazer desapropriação e construção de área verde, a verba era só para drenagem, mandaram revisar o projeto e fazer só canal fechado. Tem esse problema também. Isso é geral. No plano que eu vou mostrar de Curitiba, que nós trabalhamos, até hoje nós não conseguimos o dinheiro para completar o projeto. Ele está resistindo, mas até hoje não conseguimos, para a parte essencial do projeto nós não conseguimos. Então, eu não sei, muita coisa já se conseguiu. Em 1981, quando eu falava sobre isso,
eu era sozinho. Hoje eu tenho muitos colegas meus na universidade que deixaram de canalizar e estão falando dessa forma também, né? Mas existe ainda uma cultura muito grande, mesmo de professores, que estão no século XX, lá antes de 1970. E não é um problema. Você vai encontrar muitos países em desenvolvimento que continuam com essa cultura. Eu tive um caso perto de Montevidéu, que eles estavam remodelando toda aquela área, iam asfaltar, botar conduto, tudo. Eu falei, mas vocês vão destruir a praia de vocês, porque tudo isso ia acelerar o escoamento, ia chegar na praia, ia fazer voçorocas imensas. Mas eu falei assim, vocês têm tudo gramado, com exceção da rua, que é piso, que não está asfaltado. Vocês vão asfaltar e canalizar tudo para jogar na praia e vão destruir a praia. Aí eu fui lá e mostrei, tinha um caso bem interessante, já tinha efeito antrópico, e o escoamento saía com um pouco de contaminação, que não tinha esgoto. E o que a areia fazia? Ela abria um dissipador, a própria sistema criou um pequeno reservatório, aquela água que por causa das cheias um pouquinho maiores, dissipava a energia, já tinha um pouco de vegetação, aquilo meio que filtrava e a água ia mais limpa para o mar. Quer dizer, o próprio sistema estava tentando se curar. Eu falei, olha, viu, com o pouquinho que vocês fizeram já está acontecendo isso aqui. Vocês querem continuar destruindo? Aí então se mudou o projeto para, primeiro, preservar as valas, era tudo escoamento por valas. Falei, por que não continuar com as valas e faz os estrangulamentos para que acumule durante os dias de cheio e uma parte fica aqui. E nas praças você faça os outros reservatórios, de tal forma que chegamos no mar com a mesma vazão de hoje. Mais ou menos conseguimos, não perfeição, porque tinha limites, as vazões começavam a aumentar e tal, mas se conseguiu muita coisa. Se asfaltou, falei, não coloque meio fio. Para que meio fio? Meio fio serve para você acelerar o escoamento e para separar o carro do pedestre. Mas em ruas de pouco carro, para que você precisa de meio fio? Não precisa. Faz a água correr para a grama, em vez de correr para o próximo bueiro. Né? Então tudo isso você vai... Ruas que não tem meio fio e não tem bueiro, você praticamente não tem escoamento. Então é um pouco, eu vou falar mais adiante, mas todas essas práticas, elas precisam ser cultivadas gradativamente. Para vocês terem uma ideia, os condomínios de casas do litoral do Rio Grande do Sul são hoje todos feitos sem meio fio. Todos eles sem meio fio. Com reservatórios que são lagos urbanos dentro. Então toda a drenagem vai para esses lugares e praticamente não reduz tanto qualidade como quantidade. A maioria dos empreendimentos são empreendimentos que urbanizam, os lotes ocupam 50% da área, tem áreas de lazer e áreas de parques, e todos com reservatório. Gramado também está sendo feito assim. A maioria dos empreendimentos. A litoral de Santa Catarina, nós trabalhamos no empreendimento de Porto Belo, de Jurerê, de um novo que não sei se vai sair, era meio megalomaníaco, eles queriam fazer pista para pouso, hotel 6 estrelas, campo de golfe, era um negócio assim, tudo empreendimento de 25, 30 mil pessoas, todos eles dentro dessa nova ideia. Então, existe nos empreendimentos de maior renda esse olhar mais sustentável, porque ele valoriza o seu próprio empreendimento. Professor, eu já vi alguns estudos a respeito desses reservatórios de regularização de vazão e alguns estudos apontam pelo risco de contaminação. Como que isso é visto, principalmente nas áreas urbanas, né?
Sem de dúvida. reaproveitamento dessas áreas para outras atividades, e esse risco de contaminação que seria? Tipo assim, a gente tem todas a primeira crítica que se faz, mas vai juntar lixo. Para onde o lixo ia? Para parar no rio. Então, é uma oportunidade de você juntar e limpar, né? Por que vira área de contaminação? Porque não tem serviço de manutenção. Qualquer coisa que você fizer que não tiver manutenção, vai ter contaminação. A vantagem é que você vai reter ali. Outro problema. Se você tem esgoto separador, tudo bem. Mas vai contaminar porque tem esgoto no pluvial. Então, um problema de você resolver. Mas, ainda assim, você pode resolver. Tem detenções offline que o escoamento não passa por dentro do reservatório. Ele só vai para o reservatório quando tiver excedente da capacidade do curso d'água. Eu vou mostrar mais adiante para vocês. Então, quando naquele trecho de rio tiver uma vazão maior que a sua capacidade, o excedente vai para o reservatório. Então, no tempo seco, que tem esgoto no pluvial, ele segue adiante e não vai contaminar a detenção. Então, tem mecanismo de resolver isso. Tem dois questionamentos que geralmente os engenheiros dentistas fazem. Primeiro é a contaminação. Segundo é que não tem área, não tem espaço. A primeira coisa que você fala, ele não quer nem analisar o problema, não tem espaço. Você precisa para uma bacia acima de 5, 6 km², você precisa de 1% da área. Bacias menores, você pode chegar até 2% da área. Se a tua área pública é 35%, será que você não pode usar 1 ou 2% para amortecer? Isso é porque o cara continua sendo dentista, né? E não quer fazer obra diferente do que ele nunca fez. E você tem o benefício de não transferir para jusante nem contaminação, nem aumento de vazão. E custa 6 vezes menos. Nós fizemos um estudo para a região toda Porto Alegre e fizemos uma estimativa de dar 6 vezes menos o custo com o amortecimento. E se você tiver áreas disponíveis e planejar a cidade já prevendo esses espaços, custa 0. Porque se você planejar o princípio de preempção ao longo da macrodrenagem, espaços de parques com 2, 3% de área para parques, você faz o reservatório dentro do parque e já tem a área e com custo 0. Enquanto que nós estamos gastando, tem lugar aí em Teresina, o cara estava chegando a 200 milhões de reais por uma bacia de 6 ou 7 km². Pode alguma coisa... Quanto vai custar uma cidade interior? Minha estimativa chegava que Teresina teria que gastar com drenagem 2 a 3 bilhões de reais. Você acha que ela ia gastar? Nunca. Isso aí é roubo da sociedade, né? Mas é muito difícil você convencer muitas vezes, porque o custo alto de uma obra muitas vezes é o próprio objetivo, né? Então, se você chega com custo barato, você não está atendendo o decisor. Isso já me aconteceu no caso do Tietê, esse de 86, era isso. Nós fomos a primeira coisa, o pessoal chegou para nós e falou, os custos estão muito baratos, porque já tinha as empresas certas que iam fazer o trabalho. Bom, voltando aqui nossos casos. Então, você tem reservatórios, localização, bacias pequenas, intermediárias. Reservatórios, não se faz reservatório de controle de enchente para bacias grandes. Por quê? Porque os volumes envolvidos dos hidrogramas são muito altos e a efetividade de reservatório para bacias grandes, acima de 5 mil km², é muito pequena. Você pode trabalhar na área urbana, em pequenas e médias bacias, e olha lá, com muito cuidado, senão não vai ter resultado. Olha, a gente vê cada coisa, mas... E o reservatório com comporta é mais eficiente, com o mesmo volume, vulnerável a erros humanos, projetos de uso múltiplos. Você pode, num projeto de uso múltiplo, realmente fazer amortecimento de cheia. Reservar uma bacia grande e reservar um espaço para amortecimento. Agora, fazer o reservatório para controle de cheia numa bacia muito grande não é muito viável.
operação com reservatório mantido a seco para receber a cheia. Por exemplo, os reservatórios de controle de cheia que tem no Brasil, os mais conhecidos são os do Itajaí. Eles foram construídos na década de 70, só que o projeto deles estava errado. Quando veio a cheia, ele, para poder soltar água para jusante, ele tinha que subir o nível. Subindo o nível, ele perdeu o volume de amortecimento. Então, quando veio a cheia de 84 e 83, o reservatório estava cheio. Ele encheu com as primeiras partes da chuva. Com o reservatório de controle de cheia, tem que mandar para jusante tudo o que é possível, até chegar o momento que é crítico a jusante, que aí você começa a guardar. A maioria faz com projeto, e agora eles estão fazendo correção do dispositivo de saída, porque senão eles estão acostumados a fazer barragem para energia e não para controle de cheia. Então, o que acontece? Você tem que ter uma saída com uma vazão alta, com comportas que você fecha de acordo com o teu comando de jusante. Então, agora eles estão refazendo as partes das barragens para poder ter essa função. Foi tudo feito errado. Desvio, essa é uma solução muito interessante, que é caríssima. Mas quando o cara quer gastar muito dinheiro, e em alguns lugares também é interessante. Por exemplo, Jacarta é uma confusão. Se você quer um problema de recursos hídricos, tem em Jacarta. Qualquer um que você falar assim, lá tem. Então, é uma cidade que tem... A região metropolitana tem maior que São Paulo. Na época que eu fui, devia ter uns 25 milhões de pessoas. E é uma confusão, é tudo impermeabilizado, poluição por tudo. E o que eles fizeram foi, para resolver parte da inundação, é desviar o rio que ia passar por dentro da cidade, eles desviam antes de chegar. Apesar da bacia ter só 300 km², eles desviaram parte do rio para não passar pelo centro da cidade. Então, foi uma solução. Em Bangkok, eles querem fazer isso, um desvio só de 1.000 km. Tá? Mas é uma loucura. Eu acho que ali deve ter rolo por todo lado. Porque eu vi até um cara fazer uma estação de bomba para o rio passar por baixo de um viaduto. Quer dizer, e foram mostrar como um grande obra. Eu falei assim, mas não faz sentido um negócio desse. Né? Você fazer um rio passar por... bombear ele para passar por baixo de um viaduto. Não, um negócio que não... Como é a capital do Filipinas? Não, Filipinas é... Oh, meu Deus, está me faltando o nome. Bom, eles fizeram um túnel. Não, Manilha é de... É Manila mesmo. Não é Manilha. O pessoal está com Google aqui. Então não é Filipinas. Bom, uma dessas capitais daquela região, eles fizeram o seguinte, estão desviando o rio inteiro num túnel. Quando chega acima de uma cheia maior, para não passar pelo centro, eles estão desviando por um túnel. É um túnel que eles normalmente usam para tráfego. Tá? Você pode imaginar esse cenário? Bem-vindo à cheia. Gente, vamos sair que agora nós vamos abrir para passar a cheia. Você já imaginou? Qual a probabilidade de ficar alguém lá dentro do túnel? Isso apareceu nesses Discovery, os caras mostrando como uma grande coisa. Uma vez um cara das Nações Unidas veio falar para mim, eu falei assim, esse cara é louco. Eu até conheci o diretor lá que montou esse projeto. Eu falei, só na Ásia para fazer um negócio desse. Porque lá todo mundo é assim, o chefe manda pular da ponte, o cara pula. Né? Então, se é funcionário público, vocês iam ser funcionário público lá, porque são poderosos, né? Todo mundo obedece e bate cabeça para eles, né? Então, somente num lugar assim que ninguém questiona uma loucura dessa. Né? Porque sabendo como nós somos, né, o ser humano, né, desviar o rio inteiro para passar num túnel que passa carro, é um negócio... E o cara uma vez veio contar como uma grande coisa da tecnologia de engenharia. Eu falei assim, só louco para fazer isso. O cara me olhou assim, claro, eu falei para ele.
Qual é o sistema de alerta? Por melhor que seja, vai ter problema. Quantos carros vai enguiçar no dia que você vai ter que tirar? Múltiplas mortes, né? Bom, caminho de cheia também é uma outra solução, mas todas essas têm impacto significativo se não forem bem analisados. Bom, eu vou parar aqui antes de começar a falar de diques e polders.